Tá bom, então, Thaís. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não vou saber a hora que você vai ver essa aula, que vai ficar gravada. Então, já lhe cumprimento aí. Hoje nós vamos tratar de alguns textos, né, interessantes para a nossa formação e nosso crescimento intelectual. Uma vez que, quando, né, a gente está diante de determinados textos, a gente faz aí as nossas leituras, a gente consegue ir avançando no nosso conhecimento. Eu costumo dizer que ler, quando a gente faz realmente, é a leitura, tá, gente? Quando realmente a gente adentra no texto e acompanha o pensamento do autor, é ampliar conhecimento. Então, nesse texto que nós vamos dialogar sobre ele agora, A Educação de Imigrantes no Brasil, de Lúcio Krutz, a gente tem aí uma introdução a partir do século XIX, um expressivo número de imigrantes nessa época, e isso de diversas etnias. Esse expressivo número, contribuiu para a formação de um pluralismo étnico e cultural mais visíveis na região sul e sudeste do Brasil. Então, em se tratando de história da educação, hoje a gente vai, né, passear pela realidade do sul e do sudeste, tá? Por isso que eu convido vocês a pensar um pouco sobre essa marcante, né, inserção de imigrantes no Brasil, e do século XIX para cá, nós podemos constatar no sul e no sudeste italianos, alemães, japoneses e até poloneses. Então, essa é uma realidade ainda muito presente no sul e no sudeste, e o projeto político pedagógico para a nação brasileira e a imigração teve diversos motivos para levar o governo a incentivar, inclusive, a imigração, tá? É interessante que isso fez parte da nossa história da educação brasileira, de forma mais intensa, do projeto, né, da nação no Brasil. Por quê? Porque ao se iniciar a imigração italiana, mais ou menos em 1875, né, o governo teve como orientação vamos dizer assim, ter grandes extensões de colônias, né? De colônias que separavam por terras particulares pertencentes à população luso-brasileira, quando a gente pensa nessa orientação de formação de colônias. Então, é só a partir da República, no século XIX não houve isso, é só a partir da República que a proposta era de colônias mistas. Então, houve uma tendência ali política imigracionista que foi oscilando no governo e foi trazendo aí para o sul e o sudeste uma cultura, né, muito miscigenada, né, plural, a questão étnica. E uma das questões que mais contribuiu foi a mão de obra para o café. Aí sim, a gente tem os imigrantes e o momento histórico da nacionalidade com essa perspectiva e com esse Brasil, né, que contou com muitos alemães, né? Foram os alemães que formaram a primeira corrente imigratória para o Brasil. Então, o autor cita até a cidade de São Leopoldo,
né, no Rio Grande do Sul e em outros lugares, tá? Também tivemos uma grande leva de imigrantes, logicamente portugueses, mas espanhóis, japoneses, vieram até russos, né? Austríacos, sírio-libaneses e também os poloneses. Por isso que, quando a gente pensa, né, nessas regiões do sul e sudeste, a gente pensa que a gente não está no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem viaja para essas regiões, parece que nós não estamos no Brasil, porque há ali uma tradição realmente muito forte e uma marca de cada, né, imigrante que ele trouxe, e ele foi implantando aqui. Então, o processo escolar entre imigrantes no Brasil é uma tradição que se mostra diferenciada entre os diversos grupos de imigrantes, tá? O estado de São Paulo, por exemplo, que tem o maior contingente de imigrantes até hoje, né, mostra que esses imigrantes, eles não se concentram, né, tão fortemente em colônias isoladas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, até no Espírito Santo. Lá em São Paulo, essas colônias alemãs, italianas, polonesas, né, elas se fortaleceram, mas em bairros e comunidades de maneira assim, um pouco mais, vamos dizer assim, solta. Então, as escolas dos imigrantes eram comunidades particulares, pertencentes a uma congregação no Rio Grande do Sul, mas quando se pensa em São Paulo, né, a escola ela já tem ali uma miscigenação, né, uma questão da grande maioria das escolas como os núcleos, tá? Então, é possível ver uma expressão de escolas, mas, por exemplo, tem a escola de imigrante italiana ou de outra etnia, certo? E você perceber a diferença, né, desse processo escolar, perceber essas escolas em diferentes dinâmicas, e assim a educação vai se formando, seguindo essas tradições de imigrantes. No que concerne ao tópico escolas da imigração alemã, os imigrantes alemães vieram de regiões com acentuada tradição escolar. Então, como eles não encontraram escolas, isso também deve ficar registrado, eles uniram-se e construíram escolas, mantiveram os professores, organizaram material didático. Essa estrutura física, isso, vamos pensar na zona rural, né, sul e sudeste, ela acabou servindo a muitas famílias, né? E aí, lá existem até escolas comunitárias, de tradição, né, de cada etnia que vai chegando, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, tiveram ainda uma revista especializada sobre o livro escolar, produzindo manuais didáticos para uso específico, né? Para uso específico daquela região. Você vê como as coisas, elas, na questão da imigração, elas se fortaleceram. As escolas da imigração italiana, por exemplo, né? A gente não tem como falar genericamente assim, de imigração italiana, mas há diferenciações e motivações, né, que tiveram resultado e ressoaram pela proveniência dos imigrantes italianos, contexto socioeconômico, né, o trabalhador assalariado, esse trabalhador dentro da fazenda de café, ou proprietário de terra,
tá? Então, é muito interessante, assim, observar essa colocação de uma etnia dentro do Brasil, e aí também, podemos dizer até assim, o investimento do povo que veio de fora para criar as escolas primárias italianas, né? E os imigrantes italianos, eles estiveram em vários lugares, então eles criaram as suas escolas na Argentina, nos Estados Unidos, tá? Sobre a imigração polonesa, a gente precisa pensar, né, em relação ao que foi fundado como imigração polonesa no Paraná, também no Rio Grande do Sul. Isso foi, vamos dizer assim, muito forte para os imigrantes poloneses, porque eles eram, né, muito voltados para a escola, para o ensino. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tiveram uma experiência muito forte com esses imigrantes, ok? E aí eles trouxeram escolas da colonização polonesa no Brasil e implantaram mesmo aqui a sua história. Em relação à imigração japonesa, né, e essa imigração japonesa, ela se fixou e criou, né, escolas de alfabetização e trouxe para a gente aí uma cultura muito peculiar, né, das famílias japonesas, especialmente as que moraram na cidade de São Paulo, tá? Então, todas as escolas que estavam lá dentro do estado de São Paulo, na época da imigração, receberam alunos de origem japonesa. Então, o que aconteceu, gente? A gente não tinha um padrão, né, para ensinar ao japonês. Então, São Paulo, como inovador também, ele vai acolhendo essa realidade. Por isso que você não encontra, como você encontra, né, uma tendência alemã, por exemplo, uma escola japonesa classificada lá, entendeu? Porque você tem aí esses imigrantes japoneses que, tendo vindo de escolas públicas lá no Japão, eles olham a realidade de São Paulo, olham e decidem de maneira, né, bem assim característica pela escola pública em São Paulo. Isso fez com que se desempenhasse lá em São Paulo escolas étnicas para assegurar a esse estudante a língua portuguesa, mas a língua também japonesa e a tradição da origem. É um dado interessante, porque São Paulo, uma grande efervescência, né, de transformações socioeconômicas, de debates na questão da nacionalização do ensino, é levada a estimular essa escola étnica e acolher esses imigrantes. A nacionalização do ensino, término das escolas étnicas dos imigrantes, por exemplo. Esse é um tópico de referência do texto, né? Se você teve a oportunidade de ler esse texto, e eu espero que você tenha tido, você vai ver, né, que a discussão aqui está voltada para um momento em que o Brasil inteiro, né, se depara com esse avanço na educação. Então, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se institui uma lei, e esta lei ela vai estabelecendo
um bônus para o professor que ensinasse português. E por que isso, né? Por que é feita essa nacionalização do ensino, que é o término das escolas étnicas dos imigrantes? Porque esse povo precisava aprender a língua portuguesa. Tinha sua tradição, tinha sua etnia, vamos respeitar, mas vamos também trazer esse contexto de nacionalismo, né? Esse contexto de investimento do governo em nível federal, em nível estadual, para encorajar, gente, todos esses imigrantes no questão do processo escolar. Processo escolar. Então, esse tópico vai mostrar a escola da comunidade, né? A escola desse povo que vai se encontrando dentro do Brasil, que vai chegando dentro do Brasil, ok? Então, basicamente, é isso que o texto traz, e o processo de imigração, ele também propõe, traz e coloca uma dinâmica, né, para o processo escolar. Esse processo escolar entre imigrantes desenvolver-se fortemente no tensionamento entre a afirmação do processo de formação do Estado-nação, dependendo da conjunção desses fatores, prevalecia a afirmação do étnico ou do nacional. Ou seja, vamos acolher o imigrante, sem dúvida, mas vamos também colocar a nossa marca nacional, respeitando essa autoafirmação étnica de cada um. Então, aqui estão as referências, né, que nós colocamos essa imagem do livro, e aí eu abro para, se alguém quiser colocar algo mais sobre esse texto, fazer alguma contribuição. Vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Bom dia, professora. Tá. Aqui é a Gabriela. Eu, inclusive, botei nesse texto que você pediu hoje, né, aí no Teams, uma coisa que eu achei engraçada nesse texto é que para os imigrantes europeus, eles deixaram a educação deles na língua deles, na cultura deles, da forma de organização deles, e no dos índios e os negros era compulsória, né? Tinha que ser na cultura portuguesa, na língua portuguesa. Isso que eu achei problemático. Eu não sabia que eles tinham demorado Muito. tanto para fazer uma lei que obrigasse os alemães, os italianos, os japoneses a aprender a língua portuguesa na escola. Assim, eu não sabia que tinha demorado tanto. Eu achei que fosse uma coisa bem rápida, na verdade, porque é língua oficial brasileira, então automaticamente a gente já tira a conclusão de que todos tinham que saber, né? Mas é engraçado. Achei interessante. Muito boa, Gabriela, a sua colocação. Perfeita. E realmente a gente não tem a dimensão, só quando a gente estuda a história da educação, para saber que esses processos são muito lentos, né? Infelizmente, são muito lentos. Muito boa a colocação. Alguém mais, gente? Vamos passar para o próximo texto, então, texto 14. Vamos lá. Gente, esse texto, ele é de minha autoria e ele tem a parceria da professora Fabiana Sena e da professora Girlene Marques. É um texto que ele é fruto do meu doutorado em educação. Então, as aventuras de Telêmaco, de François de Salinac de Maud Fenelon, é muito
é muito desafiadora, né? As aventuras dele. E quando a gente pensa ele e o seu professor, a gente vai, mentor, a gente vai pensando o processo de educação no Brasil. Então, esse estudo teve como objetivo dar visibilidade a esse livro, né? As Aventuras de Telêmaco. Esse foi o livro que foi estudado. É de autoria do francês François Dessalinac de Maurice Fénelon, o qual circulou em diversas províncias do Brasil e, em particular, na província da Paraíba. A gente estava no Sul, agora a gente está no Nordeste, no ensino secundário, no Liceu Paraibano. Para tanto, tomamos essa obra como objeto e fonte de pesquisa para compreendermos que esses artefatos têm uma ordem na história do livro, na leitura, né, e da educação. Ao reconhecer o lugar que os livros têm na sociedade paraibana de cientista, e aí eu me arrisco a dizer não só paraibana, mas brasileira e mundial, o livro vai ter esse lugar, né? Faz-se necessário reconstruir seus títulos, de modo que as pesquisas sobre tais suportes no Nordeste, no campo da história da educação, são ainda incipientes. A exemplo de 4 publicações, resultados de pesquisas voltadas para essa temática. Então, autor e Barbosa 2012, autor 2014, Ramos de autor 2015, autor 2017. Silva, autor e Araújo 2020 e autor Melo 2020, as quais tratam dos livros na província da Paraíba. Então, vamos falar um pouquinho de Paraíba e desse livro, As Aventuras de Telêmaco. Autoria e enredo, tá, gente? É um livro que, se vocês puderem adquiri-lo e ter na cabeceira da cama para leituras, façam isso, vale a pena. E é um livro que merece ser lido porque ele é cheio de aventuras que levam a reflexões da ética, da moral, dos bons costumes e do ato de governar. Veja que Fénelon, ele escreve esse livro para educar, e nada mais, nada menos do que o Príncipe de Borgonha. E é um livro didático, interessante, um livro escrito para ensinar príncipe, que se torna um grande best-seller, publicado na França em 1699. E tem com base a instrução, é para ensinar. Só, gente, que ele saiu da França e foi para o mundo. E o interessante disso tudo é que ele ganhou as salas das leitoras e leitores, né, das casas grandes, né, daqueles lugares, porque na época do século XIX, poucos tinham acesso à leitura, não é verdade? Poucos tinham. E aí é um livro tão interessante para aquela época e tão forte até hoje, que ainda resulta estudos como o que eu empreendi em uma tese de doutorado. Nem todos podiam ler, nem todos podiam comprar livros do século XIX. Então, esses livros, eles eram objetos e que ter acesso a esses objetos fazia você se inserir em um segmento social de situação financeira confortável. Então, tem testamento que tem livro, como tem testamento que tem As Aventuras de Telêmaco como livro. Então, é um best-seller de belas letras, além de pertencer a gêneros pouco valorizados na época, por não transmitirem ao seu proprietário a aura de erudição. Porque mesmo não transmitindo a aura de erudição, porque ele é um livro de instrução, tá, gente? Então, você lê As Aventuras de Telêmaco, e olha que a linguagem dele é bem erudita, mas era algo que você lia de maneira instrutiva.
Só que esse fato, né, ele deixa marcas, por quê? Porque o Brasil importava na mesa de desembargo este livro, ele importava essa mercadoria e elas faziam parte de liceus, ateneus, tá? Então, o jornal, por exemplo, Jornal do Comércio, na província de São Paulo, século XIX, província de São Paulo. O Farol Maranhense, na província do Maranhão. O jornal A Fidedigna, na província de Pernambuco. Né? O jornal da província da Paraíba, O Publicador, anunciava: temos as aventuras de Telêmaco à venda por tantos e tantos réis, que fazia parte daquela história daquela época. Então, a cadeira que as aventuras de Telêmaco era estudada era a cadeira da gramática francesa, por um professor que ficou muito famoso naquela época das províncias, Emílio Seven, porque ele trabalhava o francês com livro, trabalhava com um livro chamado Teatro, foi escrito por Voltaire, trabalhava com as aventuras de Telêmaco, de Fénelon. E assim, ele fazia assim a aula de francês. Era o livro, a versão para a língua portuguesa daquele texto e a reflexão filosófica, ética e moral do texto, né? Então, eu gostaria que vocês lessem o artigo, tá? Ele já está publicado, é um artigo né, essa revista é uma revista Qualis A, então é uma revista que só publica textos que são relevantes para a questão da educação brasileira. E se vocês puderem baixá-lo, lê-lo, refletir, quem sabe até fazer outras pesquisas a partir desses, eu acho que vai ser bem interessante, se você gosta, né, dessa discussão da história da educação. Então, o discurso feneloniano está apoiado em narrativas sobre as aventuras vivenciadas por Telêmaco e seu mestre, recorrendo ao artifício da escrita, que desenvolve no tempo os fatos, ao passo em que os acontecimentos são apresentados na voz daquele que está vivendo a situação. Então, o Telêmaco tem voz, é uma narrativa. Mentor tem voz, né? A narrativa do aluno, a narrativa do professor. Você vai conhecendo, acompanhando, aprendendo. E aí, na Paraíba do Norte, hoje Paraíba só, no Brasil Império, a instrução pública concentrava as matérias em áreas, por exemplo, linguagens, aí tinha latim, francês e inglês. Humanas, filosofia racional e moral. Geografia, cronologia e história, retórica e poética. E exatas. E por aí vai. Nas exatas, aritmética e geometria. Então, essa organização prestigiava uma formação humanística no 800. Então, o livro As Aventuras de Telêmaco serviu de base para as aulas de francês aqui no Liceu Paraibano. E é um livro que eu recomendo. Leia, você vai gostar. Bem, sobre ele é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. E agora eu abro, faculto a palavra para vocês falarem. Vocês têm um comentário ou podemos passar para o próximo texto? Pode passar para o próximo, professora. Ok. Então, Professora, eu fiz uma pequena ponderação sobre ele. Deixa eu ver se eu encontro. Que eu estou escrevendo o texto, né?
E aí eu coloquei assim: de modo geral, o texto esclarece a importância do livro e da literatura para o ensino e para a formação humana, de um ser inserido em uma sociedade. E mais, posso afirmar o fato do livro não ser apenas diacrônico em relação à sua escrita, mas sincrônico em relação aos temas nele abordados. Muito bem, Juliana. É por aí, viu? A reflexão que você fez. Muito boa, parabéns. Obrigada, professora. Sua fala contribui muito, porque cada texto que a gente fala, se um ou outro vai dizendo alguma coisa, a gente vai percebendo que a gente está aqui construindo o conhecimento. Então, quando você faz essa reflexão e mostra que para além do que foi dito, há coisas a serem ditas, isso prova que a pesquisa ela é exatamente esse processo de construção e de que a gente não esgota um assunto naquele texto tão limitado de 12, 15 páginas. Não dá para esgotar. Então, podemos ir mais além, estudar mais e pesquisar mais. Muito bom. Pois é, professora, ainda mais quando se mexe com literatura, livro, né? Aquela coisa de cada leitura que você faz, com cada olhar que você faz, vai trazer coisas novas sempre. Então, assim, é muito amplo. Além do que, falando sobre as aventuras de Telêmaco, a gente pode ir mais longe, fazer uma comparação dele com a Odisseia em si, né? Os ensinamentos que a Odisseia tinha em relação ao como foi abordado pelo Fénelon. Verdade. Isso aí você vai ver na minha tese um pouquinho, que ainda dá para ir mais longe. Esse artigo fez, né, a tese tem mais de 100 laudas, mas eu coloco um pouco essa ligação, sim. Eu digo até que Fénelon, ele se apropria de um fio solto que Homero deixou quando escreveu que Telêmaco vê o seu pai partindo e recebe das mãos de Ulisses o preceptor, o professor, o orientador, mentor, e diz: está aqui, mentor, este meu filho, para que tu eduques em minha ausência, enquanto lutarei pela nossa pátria, pelo nosso mundo. Aí eu digo, pronto, a partir daí isso foi o pontapé inicial que Fénelon percebeu como ele conhecia a Odisseia, né, gente? Como ele conhecia o texto, né? Para poder fazer esse desdobramento. Muito boa colocação. Parabéns. Então, mais alguma coisa? Podemos passar para o próximo texto. Então, passemos. Pode passar, professora. Então, vamos lá. Já está aparecendo para vocês aí? A Já. Universidade no Brasil. Tá bom, então. Bem, gente, esse texto de Ana Valesca Mendonça, ele é um texto bem interessante de ser lido, né? O texto só tem 21 laudas, rápido. Ela é do Departamento de Educação, da PUC do Rio, lugar onde eu fiz meu doutorado em filosofia. Lugar lindo. Vocês vão se apaixonar quando vocês conhecerem a PUC do Rio. E aí você vai ver a questão da universidade, né? Ela vai dizer que a universidade, ela traça uma visão, né? Mostra um panorama desse ensino superior, né? Com um mínimo de consciência e organicidade.
Depois, a necessidade de se estabelecer um recorte na abordagem do tema, bem como de se definir um eixo que orientasse a análise desenvolvida. Então, ela vai dizer que a universidade ela é considerada uma instituição tardia, né, no Brasil. Ok? Instituição tardia. E por quê, né, uma instituição tardia? O Brasil se constitui uma exceção, gente, quando se trata de América Latina. Tá? O que acontece, né, nesse país, a gente precisa ter muita história da educação para entender, é que durante o período colonial inteiro, gente, afirma-se que não existia universidade no Brasil. Então, imagine você, é um país em que, quando você olha para um período Brasil colônia, você vai ter a inexistência da instituição de ensino superior. Então, esse é um fato que contra ele não há argumento nenhum, tá? Sob nenhuma hipótese. Então, depois disso, ela vai dizer que a institucionalização da universidade no Brasil, ela veio de 1920 a 1940. Bem, se é assim, né, para pensar essa questão da universidade no Brasil, essa institucionalização, a gente precisa ver que ainda há muito o que fazer, né? E ainda há muito o que construir. Por quê? Porque você está hoje na universidade, você é hoje aluno universitário. E você não se engane, você faz parte de uma elite do Brasil que está nesse espaço. E também não tenha dúvida que é a universidade que faz esse país caminhar. Nada substitui conhecimento universitário, nada dispensa conhecimento universitário. Então, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente vê a realidade brasileira, quando a gente observa que em 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, né, ela assume aquele papel de primeira instituição formada, tá? Em 1915 já havia toda aquela discussão, né, todo aquele ambiente, aquele, vamos dizer assim, espaço, mas só se consolida 5 anos depois. Lógico, tudo precisa de um tempo, né? Para se consolidar. Ela se consolida porque ela agrega escola politécnica, escola de medicina, escola de direito, né? A faculdade de direito, melhor dizendo. Então, aí ela reúne e vai criando a universidade, né? A gente tem aqui a faculdade de educação, que faz parte da UNB. Então, a universidade é sempre essa reunião, né, de curso. Então, esse modelo foi seguido pela Universidade de Minas Gerais 7 anos depois, em 1927, com uma iniciativa do governo do estado de Minas. Tá? Essa é uma discussão muito, muito rica, que a gente precisaria de muito tempo. Mas nos anos 50 e 60, a gente percebe que a universidade ela está em questão, né? Como é isso, né? Ao revés
do que acontecia dessas uniões ao longo dos anos 50 e 60. O Ensino Superior do Brasil, ele sofre ali, ele passa por um impacto, gente, de duas ideologias. Essas ideologias passam pela política, né? Como eu já falava desde então. Então, na base da sustentação de governo, que vem aí, de maneira contraditória, marcar o ensino superior, ok? O populismo, muito forte, é colocado aí nesse período, implementado, traz uma versão, traz uma discussão, traz um debate, questões de reforma universitária. Isso é uma questão olhada em um fato, né, que incide nas universidades brasileiras e num contexto que vai desenvolver um debate sobre a reforma universitária. E aí só se fala em reforma universitária, em processo de desenvolvimento, né, em estratégias para que a universidade ela seja um aparelho do Estado que assuma lideranças, iniciativas. Então, tem aí essa passagem para a modernização do ensino superior. Ok? E o marco da modernização do ensino superior, gente, é o ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o ITA, ainda hoje, ele tem um lugar de status e destaque quando se fala em educação, né? Qualidade e exigência. Tudo isso é marcado aí por esse processo de modernização. Então, resumindo de maneira muito breve, né, por causa do nosso tempo, por causa da nossa jornada, que tem sido aqui muito breve, né, da universidade reformada, a nova reforma, né? Tem uma frase de Torres e Rivas, muito famosa, que hoje não é fácil, da mesma maneira que no passado, falar de universidade, aí deixa aberto, né? Era quase cometer aí um crime, tá? Então, da universidade reformada, a nova reforma, nada foi fácil. Gente, a esse respeito, é que gostaria de concluir o texto, trazendo aqui novamente as reflexões de Anísio Teixeira, para esse educador cujo centenário de nascimento se comemora este ano. A verdadeira reforma universitária não se poderia nunca fazer de fora, pela mera imposição de atos legislativos. Então, essas são as referências, e aí eu abro o espaço para vocês falarem um pouco sobre esse texto. Então, eu já passo para o próximo, para não ocupar mais tanto espaço de vocês. A gente ia ficar até 10 horas, mas vamos precisar de um tempinho a mais, tá? Para a gente falar das considerações finais e realmente fechando aí a nossa disciplina, ok? Então, veja se está chegando aí, por favor, as considerações finais. Me digam alguma coisa, por favor. Aqui já está aparecendo para Porque mim. esse texto é, de fato, o texto de considerações finais de História Social da Educação no Brasil. E é um livro que a gente tem que ter na cabeceira da nossa cama, enquanto historiadores da educação. Ele não pode faltar. Tanto é que eu coloquei a foto dele aqui. Que vai falar das considerações finais da transição para a democracia, a LDB de 1996, que ainda hoje é a LDB que nos norteia, tá, gente? 96. Então, enquanto os governos militares se sustentarem a despeito da resistência
que desde o princípio se manifestou um sem fim de estragos, precipitou-se sobre o Brasil. E a educação, de forma geral, pagou um preço alto por decisões que repercutem negativamente até hoje no âmbito de nossa complexa sociedade. Então, no desenvolvimento, vai ter aí os números da evasão da repetência e do analfabetismo, que ofereciam as linhas para o alinhamento de 20 e 1, né, o alinhamento de 21, as linhas para o alinhamento de 21 e principais exigidos, 21, principais exigidos, faz com sai, para o novo texto constitucional. Então, uma coisa é real, tá, gente? Temos e teremos evasão, repetência, tá? Esse nome, inclusive, nem se usa muito, né? Está no livro lá, eu mantive aqui, mas ele nem se usa muito. Analfabetismo. Quando promulgado em 5 de outubro de 1988, trouxe expressivos ganhos políticos em termos de reconhecimento da extensão dos direitos sociais, com repercussão direta no campo da educação, isso em relação à promulgação da LDB, né, de 1988. Não, peraí, essa informação não é aqui, não. Essa promulgação ela não se trata da LDB, não. LDB de 96. É o texto constitucional, tá? É a Constituinte, a Carta Magna. O novo texto constitucional. Constitucional. Okay? No final da década de 1990, e mesmo no início do século XXI, isso é o autor que está dizendo, verificamos a sobrevivência de estratégias semelhantes às campanhas de alfabetização empreendidas no país ao longo do século XX. Nesse momento do texto, o autor aqui está apresentando a necessidade do Brasil diminuir o número de pessoas não letradas, né? Só que nessa época a gente ainda chamava a questão de alfabetização. Hoje não chama mais, tá? Hoje é o letramento. Então, esse texto, tá? Ele vem contar a história social da educação no Brasil para trazer à luz aspectos de um processo tomado por perdas e ganhos. Essa é a mensagem que fica, né? Contar a história social da educação no Brasil é trazer à luz aspectos de um processo tomado por perdas e ganhos. Então, que a história da educação tenha trazido para você a possibilidade de você viajar por esse aspecto educacional do Brasil e na sua formação você poder dizer, né, que você refletiu um pouco, que você caminhou um pouco e que hoje você saberá debater um pouco mais sobre a história da educação do Brasil. Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco durante esse trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acrescido aí na formação de vocês alguns dados importantes. E me coloco sempre à disposição de vocês, tá?
Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Até a gente se encontrar nos corredores da UNB. Tchau, professora. Muito obrigada por essa matéria. Foi Tchau, excelente. Adorei professora. os textos. Obrigada, Gabriela. Tchau, Juliana. Que bom que você gostou. Muito obrigada pelo semestre, professora. Foi legal. Obrigada, Juliana, por ter contribuído e ajudado muito, tá? Obrigada, Laís, Gabriela. Então, terminamos o semestre na aula hoje, mas estamos ligadas até o dia 6 de novembro. 5 de novembro é a tarefa, dia 6 eu vou estar corrigindo as tarefas e mandando as notas de vocês, tá bom? Obrigada também, Maria Beatriz. Stephanie, obrigada. Obrigada, Tony. Bom que você gostou das aulas. Ok, então, tchau, tchau. Ah, que bom, Emily, que você gostou. Muito obrigada. Também gostei muito, viu? É isso aí. Então, tchau, tchau, gente. Valeu. Muito bom. Tudo de bom para vocês.